informação ao meio-dia com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova, ao noticiário do meio-dia. Em destaque o novo ponto de situação no Concelho de Oliveira do Hospital no que respeita à evolução da Covid-19. José Carlos Alexandrino, que fez esta manhã um ponto de situação, um balanço deste aumento de números no nosso Concelho. Oliveira do Hospital, que conta com mais 4 casos, ao todo registra 23 casos ativos de Covid-19. A Associação de Beneficência do Sabugueiro, com mais 22 infectados. Fundação para a Ciência e Tecnologia atribui mais de 700 mil euros a projetos da Universidade de Coimbra que usam a ciência de dados e a inteligência artificial para combater a Covid-19. Olhamos também para o espaço de opinião de Vítor Neves, Cash Resto Zero. Ele que diz que sem parar vamos fazer com que o estado de emergência rime com sobrevivência. Olhamos também para o arranque da época da Associação Desportiva Nogueirense. A entrevista a Laurindo Filho, ele que é o técnico do Nogueirense, ele que afirma que, apesar de achar que o lugar do Nogueirense é nos campeonatos nacionais, o principal objetivo é fazer um campeonato tranquilo. Também em destaque os 19 anos da Estegó, 19 anos depois da primeira aula. Prisão preventiva para o homem suspeito de tráfico na região. 70 pessoas foram identificadas. Ceia pede novas valências e serviços para o hospital e requalificação do centro de saúde. E 17 distritos estão sob aviso amarelo devido à chuva e trevoada. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. O Concelho de Oliveira do Hospital registra esta sexta-feira mais 4 casos de Covid-19. A esta altura, no total, registra 23 casos ativos. A informação foi confirmada há instantes por José Carlos Alexandrino, presidente do município de Oliveira do Hospital, mostrando-se bastante preocupado com o aumento de casos no Concelho nos últimos dias. Este é o número mais alto de casos ativos que o município registrou até ao momento. De acordo com a autarca, destes 23 casos ativos, aliás, estes 23 casos ativos estão distribuídos por várias freguesias do concelho. Também aproveitou a ocasião para apelar à responsabilidade de todos, mas principalmente aos jovens, porque muitos destes 23 casos são jovens. Hoje dirijo-me a todos os oliveirenses por 2 razões bastante bem objetivas. Primeiro é que nos últimos dias, o número de infectados aumentou. Segundo é apelar a um sentido de responsabilidade de todos, entre os quais os nossos jovens. Mas o número que neste momento temos são 23 infectados ativos. É um número que nunca tivemos até hoje. E esse número, como Presidente do município e como Presidente da Proteção Civil, preocupa-me e preocupa-me bastante, porque pode vir mais tarde a causar algumas infecções em pessoas com patologias e a termos um aumento do número de mortes no concelho. Eu gostaria, neste momento, como disse, temos 23 casos infectados e que estão distribuídos da seguinte forma pelas freguesias. Não só pelas freguesias, 6 estão nas freguesias de Nogueira do Cravo, 5 são alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, 4 estão na União de Freguesia de Nova d'Alva e São Sebastião da Feira, 3 na Freguesia de Lagares da Beira, 3 na União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paulo de Gramaços, 1 na Freguesia de Seixo da Beira e 1 na Freguesia de Alvogo. Vê-se logo pelo mapa, do mapa do Concelho, que há um aumento de casos em concelhos onde nunca existiu nenhum caso Covid-19. Por isso, aquilo que eu vinha apelar é que estes números também nos deixam uma nota que é importante. Muitos destes 23 casos são jovens. E isso mostra claramente
que tem havido pouco cuidado de muitos jovens nos contactos que mantêm entre eles. E é fundamental que todos tenhamos uma consciência cívica e de responsabilidade, sobretudo de respeito aos outros e sobretudo de respeito àqueles que têm patologias e pessoas, sobretudo os que são os avós, os tios, as pessoas de mais idade. Por isso fazia este apelo. Recentemente, Oliveira do Hospital teve mais um falecimento de um utente da Fundação Aurélio Amaro Diniz. E isto é, faz com que o número de falecimentos sejam 3. Um, como sabem, da IPSS de Santa Oveia e 2 em Oliveira, na Fundação Aurélio Amaro Diniz, no Ar. Por isso, nós não queremos é que haja mais mortes no Conselho. E para isso precisamos de apelar à responsabilidade de todos numa tentativa de fazermos com que o Conselho seja um exemplo para o país. Ainda é exemplo com estes números, mas se calhar podemos todos fazer melhor. Declarações de José Carlos Alexandrino, presidente do município de Oliveira do Hospital, adiantar que o Conselho conta a esta altura com 23 casos ativos. Em relação a ontem, há mais 4 casos. A dizer que 6 situam-se na freguesia de Nogueira do Cravo, 5 são alunos da Estegó, 4 pertencem à União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira, 3 na freguesia de Lagás da Beira, também 3 na União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços, 1 na freguesia do Seixo da Beira e um outro em Alvoco das Várzeas. O autarca a apelar à responsabilidade de todos, mas principalmente aos jovens, a dizer mesmo que muitos destes 23 casos são jovens. Isso mostra claramente que tem havido pouco cuidado no contacto que mantêm entre eles. Apelou que é fundamental que tenhamos consciência cívica, responsabilidade e respeito pelos outros, a dizer também que quer que o Conselho continue a ser um exemplo para o país. A Associação de Beneficência do Sabugueiro conta com mais 22 infectados, segundo a informação disponibilizada pela Associação na sua página do Facebook. Dos testes feitos às pessoas que tinham dado negativo na anterior testagem, resultaram mais 12 utentes e mais 10 funcionários positivos, incluindo o presidente da direção. Ao todo, encontram-se agora 31 utentes e 16 funcionários positivos, tendo na noite anterior sido declarado um óbito, mas por outra patologia. Todos os infectados estão assintomáticos. A Associação informa ainda que a equipa de trabalho está animada e a assegurar a funcionalidade dos serviços com vigilância médica e de enfermagem redobrada. 3 dos 12 projetos financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do concurso AI4 Covid, Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração Pública para reforçar o combate à Covid-19 e futuras pandemias 2020, são liderados por investigadores da Universidade de Coimbra. O montante global do financiamento atribuído aos 3 projetos intitulados Virostai ultrapassa os 700 mil euros. O projeto é liderado por Irina de Sousa Moreira, do Centro de Neurociências e Biologia Celular, que vai focar-se no desenvolvimento de uma plataforma inovadora capaz de propor novas terapias e especificamente desenhadas para o tratamento da Covid-19. E esta sexta-feira, no habitual espaço de opinião Cash Resto Zero, Vítor Neves olha para as boas notícias no Conselho de Oliveira do Hospital em plena pandemia. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Live Good. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Uma semana de boas notícias no Conselho de Oliveira do Hospital. Sim, boas notícias em plena pandemia. Vamos a exemplos. A BLC3 evidencia que o uso da tecnologia e da ciência pode ajudar a tornar o vírus inativo. A Quinta dos Jogais oferece mais de 100 empregos até final do ano. A IG Eletrodomésticos fez 5 anos e continua a crescer.
A Hepta Oliva foi distinguida como Escola Amiga da Criança e a Estegó fez 19 anos. É este o nosso estado de emergência. Precisamos de boas notícias para não parar. Com máscara, com gel entre os dedos, distanciados fisicamente, juntos emocionalmente. O estado de emergência em que vivemos empurra o nosso recolher obrigatório para a obrigação de não parar. Não podemos parar de trabalhar. Não podemos parar de fazer desporto. Não podemos parar as crianças de ser crianças. Não podemos parar de alimentar o que somos no prato da cultura. Não podemos parar. O nosso recolher obrigatório é gerir cuidadosamente o quando, dado que nesta pandemia não há se. Sem parar, vamos fazer com que o estado de emergência rime com sobrevivência. Até para a semana. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Luz Good. Saiba mais em r6living.pt. Cash Reste Zero, um olhar sobre a política, a economia e as pessoas, por Vítor Neves, aqui na Boa Nova. Olhar para as notícias no Concelho de Oliver do Hospital em plena pandemia. A poucos dias de se estrear na nova época da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra, a Associação Desportiva Nogueirense já tem traçado o seu principal objetivo: fazer um campeonato tranquilo e a cada domingo discutir e somar os 3 pontos. Depois de inúmeros adiamentos no que respeita ao arranque do campeonato, agora é ver para crer. A esta altura, Laurindo Filho, treinador da Nogueirense, admite que não tem sido fácil, mas dentro de todas estas condicionantes, o clube está a preparar-se o melhor possível para iniciar a época já este fim de semana. Em entrevista à Rádio Boa Nova, o técnico da equipa de Nogueira do Cravo revela que os avanços e recuos têm influenciado no aspecto psicológico e mental dos atletas. Não tem sido fácil porque não só pela questão dos avanços e dos recuos, não só pela questão de não sabermos ao certo se vai começar na data X ou Y, mas por toda a conjuntura, porque queremos quer não é fácil lidarmos no dia-a-dia com esta situação da pandemia e temos procurado fazer o nosso trabalho e dentro de todas estas condicionantes estamos a preparar-nos o melhor possível para iniciar então a época no próximo fim de semana. Não é fácil e não é tanto pela questão da planificação dos treinos. Nesta fase já tem mais a ver com o aspecto psicológico e mental, porque... O treinador da equipa sénior do Nogueirense continua a defender que o lugar da Associação Desportiva Nogueirense é nos campeonatos nacionais, contudo reforça que nesta época o principal objetivo é fazer um campeonato tranquilo. Quanto ao plantel, Laurindo tem à sua disposição um plantel jovem com enorme qualidade e muita margem de progressão. Ciente de que ainda há muito trabalho a fazer, o técnico refere que foi feita uma aposta que essencialmente tivesse em consideração o potencial dos atletas, defendendo que um treinador de futebol nunca está satisfeito com aquilo que tem, independentemente de ter à sua disposição jogadores com melhor qualidade técnica. A esta altura mostra-se confiante com o plantel que tem em mãos. Apesar de continuar a achar que o lugar da Associação Desportiva Nogueirense é nos campeonatos nacionais, apesar de ter essa opinião, o nosso principal objetivo este ano é fazer um campeonato tranquilo, porque temos um plantel jovem, ainda mais jovem que o do ano passado, temos um plantel recheado de jovens com enorme qualidade, mas uma qualidade que para já é uma potencial qualidade, digamos assim, tem muita margem de progressão, temos aqui muito trabalho a fazer. Questionado sobre o campeonato onde o Nogueirense está inserido, Laurindo considera que será muito competitivo. Na sua perspectiva, existem pelo menos 5 clubes que vão andar no topo da tabela, porém considera que todas as equipas vão ter a capacidade de roubar pontos umas às outras. O jogo que junta em campo a Associação Desportiva Nogueirense e a Naval 1893 no próximo domingo, dia 8, em Nogueira do Cravo, vai ser uma partida especial porque é a primeira oficial desde que a época passada foi encerrada em virtude da pandemia.
Estes foram apenas excertos de uma entrevista mais alargada que já está disponível em formato vídeo no nosso site radioboanova.pt. A entrevista na íntegra que também vai ser reposta mais logo pelas 17 horas. E faz hoje 19 anos que foi lecionada a primeira aula na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Tradicionalmente este é o dia Estegó e em alguns dos anos anteriores fizeram-se diversas comemorações. Este ano não foi possível, mas Estegó fez questão de lembrar e festejar este dia alterando o site com a nova imagem do Politécnico de Coimbra. Um homem de 52 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela GNR em Santa Combadão por tráfico de droga. O suspeito vendia estupefacientes não só em Santa Combadão, mas também em Tondela, Carregal do Sal, Mortágua, Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital. A GNR realizou 4 buscas, 3 domiciliárias e uma numa viatura em Tondela e Santa Combadão. A operação culminou na apreensão de 165 doses de heroína, 55 doses de cocaína, 3 de cannabis e 2 de haxixe, assim como 140 euros em dinheiro, 2 armas artesanais, material informático e um veículo. Na operação, a GNR identificou cerca de 70 pessoas que consumiam a droga vendida pelo suspeito. O detido, que já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santa Combadão e está agora em prisão preventiva. A ação teve o reforço do binómio dupla homem-cão da detenção de drogas da GNR de Viseu. O presidente da Câmara Municipal de Ceia, Filipe Camelo, reuniu ontem em Ceia com a nova administração da Unidade Local de Saúde da Guarda. O autarca senense solicitou a criação de novas valências e serviços no Hospital de Ceia e vincou a necessidade urgente em avançar com a requalificação do Centro de Saúde de Ceia. O encontro mantido com João Barranca e António Monteirinho, presidente do Conselho de Administração e vogal do Executivo, respectivamente, decorreu no edifício dos Passos do Conselho, seguido de uma visita ao Hospital Nossa Senhora da Assunção. Segundo o comunicado do município de Ceia, a nova administração manifestou-se sensível para trabalhar no sentido de resolver alguns dos problemas há muito identificados, com particular destaque para o aumento de médicos internistas, o incremento da cirurgia com reconhecida capacidade instalada e não aproveitada e o regresso de algumas especialidades, evitando a deslocação de doentes para outros hospitais. E sobre o estado do tempo, todos os distritos do Portugal continental, excepto Bragança, estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada frequente e rajadas de vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Instituto prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado e aguaceiros, por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada. A previsão aponta também para vento forte nas terras altas, onde podem mesmo atingir os 90 km por hora. Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões norte e centro e uma descida da máxima no litoral oeste. No concelho de Oliveira do Hospital, hoje as temperaturas variam entre os 10 graus de mínima e os 15 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt e também nas nossas redes sociais. Hoje destacamos o arranque da época da Associação Desportiva Nogueirense. Também em destaque o aumento de números de Covid-19 no concelho de Oliveira do Hospital, números que têm vindo a aumentar nos últimos dias. Oliveira do Hospital conta então com mais 4 infectados, são 23 ativos neste momento. Ficamos então por aqui. Obrigada pela sua companhia, também pela sua preferência. O resto de uma boa tarde. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.